Então, a gente vai hoje dar continuidade à explicação da nossa meditação. A gente vai falar da grande invocação. Aí eu busquei, eu tinha uma foto grande, que a grande invocação, como a gente vê aqui, que está escrito, é do mestre Jalku. E eu tinha uma foto grande dele, mas eu não achei. E eu lembrei de buscar só agora, a gente me tempo de procurar, então vou passar essa pequenininha para vocês verem. Mas todo mundo pode olhar na internet, porque ele tem uma foto única, que é uma representação dele única, só para vocês identificarem quem é. Então, eu pensei em fazer, como a grande invocação, ela não está em sânscrito, né, eu acho que em vez de eu ir falando o que é, a gente vai fazer frase por frase, mas em conjunto, né, e aí eu só vou pontuando o que é. Então, a primeira frase é: do ponto de luz na mente de Deus. Aqui tem duas coisinhas, o ponto de luz e a mente de Deus. Para vocês, o que é o ponto de luz e a mente de Deus? E quando vocês fazem a grande volta, o que vocês pensam, né? Para não ficar repetindo só uma coisa que não tem sentido, o que vocês pensam quando a gente fala isso? Acho que é o início, é a referência, não sei. O que seria esse ponto de luz? Porque a gente está fazendo uma invocação, a gente está invocando esse ponto de luz e da mente. Deus tem mente? Então, né, o que seria, o que quer dizer essa frase? Então, alguém arrisca aí? Pode falar. Não, é questão nem da mente, mas é questão do início de tudo, isso aí. A gente começa ali na luz. Agora, essa questão da mente, talvez ele tenha que ter um pouco uma aproximação, senão a gente também não consegue atingir essa imensidão, nem assim, cada um tem o seu Deus ali, né, não pode ser uma expressão, mas que ele toque, ele tem que passar pela nossa mente, porque senão a gente não vai ter uma conexão. Não seria a mente para mim, não seria a mente de Deus, mas alguma coisa que se aproxima a essa luz, essa energia que me impulsiona. Então é uma partida ali para mim. Entendeu? Então é o centro das coisas. Nem é luz, um pontinho de luz ali, entendeu? Não sei, é uma coisa mais particular. Quem mais se arrisca que fala? O que você acha? Quando eu leio essa parte, eu acabo sempre pensando realmente como se fosse o chakra daqui, ainda que Deus não tenha uma forma humana, né? Mas é uma forma de você espelhar que o conhecimento dele vai passar para a Terra, né? Para a humanidade. Alguém mais se arrisca? Eu consigo pensar mais como o universo. Né? Então, o ponto de luz na mente eu penso como a inteligência do universo, conjunto de leis que rege tudo. E a energia emanando disso. Ótimo. Mais alguma coisa? Fala, Sabedoria divina. Uma sabedoria divina. Se conectar. Isso. Mais alguém? Falam que Deus habita em nós. Então eu não sei se de repente esse na mente de Deus não seria cada ser humano, Deus que habita em cada um de nós, e essa mente não seria a mente de Deus, seria, eu não sei, seria a nossa mente, Deus que habita em mim, então, eu não sei, seria relacionado, embora as palavras parecem que relacionar Deus a uma coisa externa, mas na verdade de repente seria algo dentro de nós, não sei. Mais alguma coisa? Na minha visão, o caminho iluminado, o caminho. É um caminho. Um caminho. Eu penso na consciência. Na consciência. Uma consciência? Na consciência. Suprema, uma consciência divina. Isso. Mais alguma coisa? Alguém mais alguma opinião? Então, por isso que é bacana, achei legal a gente fazer assim, porque olha só, tem português, todas as palavras são conhecidas, mas na hora que a gente vai interpretar, olha só, né? Várias coisas diferentes e no final a gente acaba que não sabe definir exatamente o que é. A gente tem uma sensação. Quanto tempo faz que a gente não faz a grande invocação? Né? A gente tem uma sensação do que é,
mais eu percebi que não sabemos muito bem exatamente quem. Por isso que é importante a gente ir limpando aqui a meditação. Então, esse do ponto de luz na mente de Deus, Deus, obviamente, não tem forma, né? A gente tem que esquecer aquele Deus personificado, porque senão, se é assim, aquele Deus personificado é aquela mente dele, e como se viesse essa luz daquele ponto de luz lá. Mas aqui se trata mais disso, dessa consciência divina mesmo. No universo, no cosmos, porque se a gente, na verdade, entendendo o que é Deus, alguns lugares definem Deus como um fluido cósmico, mas Deus ainda é melhor chamá-lo de absoluto, nesse sentido de que o absoluto contém o fluido cósmico, né? Ele não está contido. Então, o absoluto contém esse fluido cósmico. Então, o fluido cósmico já é a expressão. Então, o absoluto está além ainda, quando não houve a expressão. Assim que expressa, materializa. Então, já não é mais o absoluto. Então, no cosmos, existem concentrações energéticas, né? Como se fosse, vamos supor agora, o cosmos, quando Deus materializa alguma coisa, vai materializar esse fluido energético, então esse cosmos, e aí tem essas concentrações, tanto que a gente tem galáxias, né, e várias coisas também são mais densificações energéticas ainda, mas tem uma parte menos densificada. Nessas concentrações energéticas, existem o que a gente poderia, para a gente entender melhor, poderíamos dizer que são chakras divinos, chakras cósmicos. Essa mente de Deus é uma agrupação, uma concentração energética de que representaria essa consciência cósmica, e essa consciência, esse ponto de luz viria desse chakra que seria o Sahasrara cósmico. Então é esse ponto de luz. Então realmente essa luz divina que se fala, ela não está como se estivesse espalhada por todo o universo. Tem um ponto, tem luz em tudo, mas tem um ponto que tem mais concentrado, onde emanaria para todo o universo. Então, desse ponto de luz na mente de Deus, daí fala que flua luz às mentes dos homens. Né? Então, esse daqui eu acho que é mais fácil da gente entender, que flua luz às mentes dos homens. Mas mesmo assim, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que flua luz à mente dos homens? Que traga uma clareza dessa consciência divina, dessa expressão do que realmente ele quer da gente. Isso. O que mais? Ilumine com energia boa, energia pura. O que mais? Acho que é a conexão, a iluminação, né? A gente vai voltar com essa luz naquele lá no cosmos lá. Isso. Quando ele fala que flua luz às mentes dos homens, é que quando a gente pensa em mente, do intelecto, né, mental, a gente associa conhecimento, né? E está correto, existe conhecimento, essa associação está correta. Quando a gente pede que esse ponto de luz dessa mente de Deus flua luz às mentes dos homens, o que a gente está pedindo é que essa luz divina transforme o nosso conhecimento em sabedoria. Só através da luz o conhecimento se transforma em sabedoria. Né? Então é muito bacana isso, é muito profundo quando a gente faz essa chavinha, porque senão a gente acumula conhecimento, esse conhecimento não vira sabedoria. Ele só é saber, nesse sentido de sabedoria, a luz divina. Então, que essa luz venha, ilumine as mentes dos homens, essa mente material mesmo aqui, e que transforme esse nosso conhecimento em sabedoria. Eu falo mente material, mas na verdade não seria bem expressado, mas seria a mente individual de cada ser humano que transforme essa mente em sabedoria. E que ela seja também límpida, né? Não pode dizer essa luz sem interferência, porque se ela chega, por mais que ela venha na nossa mente, não sei, a sabedoria, que ela seja isenta de impurezas. Se ela é de Deus, ela já é isenta. Então. Ela já é. Quem faz a transformação, digamos assim, a deturpação somos nós. Então, por isso a luz é limpa. Mas quando a gente invoca, é invocar isso, né? Não é não invocar, precisa. Obviamente que não, porque já é Deus.
Você está Às vezes invocando eu tô falando uma coisa sem eu estar conectado, né? Sabendo que Mas não é seria esse ponto, isso. não é nesse ponto, porque você não, nesse caso aqui, a gente está se referindo a essas estruturas muito elevadas, essa consciência muito elevada. Então, você não deveria nem pensar que essa luz elevada não seja pura. Obviamente que ela vai ser pura. Ela está vindo do mais alto, né? Ela vai ser pura. Quem não é puro somos nós. É isso que eu tô falando. Por isso que a gente está pedindo essa pureza. Isso. E ela entrando em nós, ela já vai fazer o trabalho dela. Que a gente tem essa consciência, não, mas a gente sabe que é boa, mas para a gente receber, a gente também tem que estar preparado para não ter essa sujeirinha, interferência. Porque senão eu vou querer essa sabedoria do meu jeito, entendeu? Então, mas aí não é sabedoria, está no conhecimento. E justo isso, a no luz. racional. Isso. Enquanto você estiver no conhecimento, o que a luz faz? Ela opera sobre o conhecimento e transforma ele em sabedoria. Então, é essa transformação que essa luz faria. É isso que a gente está pedindo. Obviamente que essa transformação vai depender de nós, desse invólucro aqui. Quanto mais a gente deixar entrar, mais transformação acontece. Mas ela sim é pura. Quem não somos puros somos nós, mas é o início já dessa transformação. Daí a gente pede assim, que a luz desça à terra. O que vocês entendem por isso? Se é uma luz boa, ela purifica, ela traz essa energia boa, limpa o que tem de ruim, da sabedoria. Mas aonde? Limpa onde? Limpa em você? Limpa no mundo? Limpa aonde? Limpa em tudo que tem coisa suja, né? Impura, sabe? Acho que em tudo, tanto nas pessoas quanto. É uma coisa boa que vem para purificar, vem para trazer sabedoria, vem para trazer coisa boa. Só um detalhe, a gente não pode dizer se é uma luz boa, se ela vem de Deus só pode ser, né? E ela não é ela que faz uma luz boa que vem, isso, mas não é ela que nos dá a sabedoria. Tem esse coisa, ela transforma o nosso conhecimento em sabedoria. Então, por exemplo, quem tem mais conhecimento e está mais aberto, obviamente vai ter maiores transformações. Então, a luz vai depender da caixinha onde ela vai chegar, digamos assim, para recebê-la, né? Então, não é que ela vem e nivela todo mundo, cada um vai subir o seu degrauzinho dentro daquele potencial, mas ela eleva tudo, né? O que precisa é a gente estar disposto. Mas nessa frase aqui específica que fala que a luz dessa terra, que essa luz iluminando aqui a Terra como planeta, mas também como humanidade, né? A gente pede por nós, de individualidade, que a luz flua a luz à mente dos homens, e quando a gente pensa que desça a Terra, é que esses homens como uma comunidade, ou seja, como a humanidade toda receba essa luz, né? Porque senão a gente acaba individualizando essa luz para nós, mas a gente também quer que toda a humanidade receba a luz. Aí fala, do ponto de amor no coração de Deus. Então a gente já tem uma pista de cima, então o que vocês acham que é do ponto de amor no coração de Deus? É que eu acho que Deus tem um amor incondicional. Eu acho que tipo, desse ponto de amor incondicional para, né, enfim. Exatamente. Então, aqui da mesma maneira como no cosmos existem essas concentrações energéticas, também vai ter um chakra cósmico que é o Anahata. O Anahata é o chakra que a gente tem aqui no coração, né? E esse chakra, o que ele simboliza? Aqui é o nosso amor, né? Então, esse amor divino, né, que é muito, muito, muito além de qualquer coisa que a gente possa experimentar, então a gente passa do centro desse amor, ou seja, da geração desse amor, que flua, que desça a terra, e depois já fala que flua amor aos corações dos homens, né? Porque vai dar entrada diretamente desse chakra Anahata no nosso Anahata aqui. E aí completa que o Cristo retorne à terra. E aí? Eu acho que
Cristo não retorna assim, como um avatar, mas seria a consciência crística. Exatamente. Exatamente. Porque lembrando que Cristo não é Jesus, né? É Jesus ou Cristo. Então, Cristo é um cargo hierárquico que tem. E foi o que está ainda sendo ocupado por Jesus. Mas quando Jesus estava aqui na Terra, qual foi o maior ensinamento que ele nos deu? Amor. Né? Então, quando fala assim, que o Cristo retorne à Terra, não é que Jesus vai voltar ou um outro Cristo, né? Vai se materializar exatamente como a Simone falou, não vai vir um outro avatar. Mas sim que a consciência crística, chama crística, que é esse amor divino, se estabeleça na Terra. Então, por isso que ele fala, não é que o Cristo desça à Terra ou vá à Terra, retorna. Quem retorna, porque já teve. Né? Então, além de já estar na forma de Jesus, muito tempo atrás a gente vivia em equilíbrio aqui no planeta Terra e depois a humanidade foi dando uns tropeços por aí. Né? Embora dentro dessa evolução a gente vinha de planos também inferiores, mas dentro da evolução já houve um pouco mais de equilíbrio aqui. Quando a gente pede que Cristo retorne à Terra, é isso, essa consciência crítica, que é simbolizada pelo amor. Então é que a humanidade se ame, né? Quando aqui em cima a gente pede que a luz nos dê sabedoria, através da sabedoria a gente tem discernimento, através do amor, faz com que desapareça o egoísmo, todas as desavenças entre os homens, a fraternidade impera. Então, quando a gente fala que o Cristo retorna à Terra, que é a representante desse amor, é que toda a humanidade se iguale e acabe com esse problema que a gente tem desse egoísmo e materialismo que toma conta de nós absurdamente agora. Então, a gente gostaria que isso se restabelecesse. Aí fala, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. O que é a vontade de Deus? O que pode ser a vontade de Deus? O amor na Terra. O amor na Terra, mas dizendo de uma outra maneira. A nossa evolução. Né? A nossa, na verdade, é esse fluir eterno onde nós estamos. Então, a vontade de Deus é que a gente evolua. Né? Esse é o sentido da nossa existência. Então, no centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Esse propósito é como se fosse o Sankalpa, né? Quem fez o Nidra Yoga, a gente tem aquele forte propósito, né? Aquele Sankalpa. Então também há um Sankalpa para a humanidade, um Sankalpa cósmico. Né? Então fala que o Sankalpa, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. E aqui quando fala pequenas vontades, quando ele fala, ele não está se referindo a pequenas vontades assim, eu gostaria de melhorar de vida, comprar um carro, eu gostaria de fazer... Não é nesse nível de vontade que a gente pode achar que é pequena. Essas pequenas aqui são tipo assim, eu gostaria de servir a Deus, eu gostaria de melhorar no meu caminho evolutivo, eu quero ser melhor pessoa. Isso ainda é pequena, comparado com a vontade de Deus. A gente acha que a gente está arrasando porque eu tenho vontade de, né, quero ser espiritual, quero melhorar. Ela ainda é uma pequena vontade, perto, se a gente compara, da vontade de Deus. Mas essa vontade não pode deixar no ar, no modo de dizer, quando invoca, que seja a vontade de Deus, nesse sentido, não o meu pedido, entendeu? Não pode deixar assim, meio qual que seria o seu aberto. Não, porque é só um pedido, evoluir. Não, são as pequenas... Não, porque essa vontade, não, mas veja o texto. O É. centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Entende? Mas se Deus sabe, se Deus, o ponto, a iluminação sabe que é bom pra gente, que a gente receba isso A gente tem que fazer, Kelly, é o A livre-arbítrio. gente tem que ter... A gente tem que escolher. Então fala que o propósito guia, ou seja, a gente recebe a informação, mas quem decide é a gente.
Então a gente sempre recebe, olha, melhor ir por aqui, mas quem vai escolher é você. Né? Então você tem o seu livre-arbítrio de escolher o caminho. Cada um pega o caminho que quiser. Então aqui, embora tenha toda essa confluência para a gente fazer o caminho correto, o nosso livre-arbítrio nunca é menosprezado. A gente sempre tem um livre-arbítrio. Né? Então por isso que fala, por isso que é do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. O que eu quero comparar é que essa nossa pequena vontade, a nossa vontade de evoluir, que a gente deve achar que está, nossa, tudo bem, porque eu não tenho mais vontade de comprar o carro, eu quero evoluir agora, o material não me interessa, isso ainda é pequeno. Só para a gente ver a dimensão disso tudo. E daí fala, o propósito que os mestres conhecem em sério. Aqui no caso, tanto o propósito quanto o mestre está com letra maiúscula. Né? Isso aqui é importante. Esses mestres, salvo alguma exceção, não são os mestres encarnados, né? São os mestres da hierarquia. Então, esses mestres, sim, eles conhecem essa vontade de Deus de perto. Né? Então, seriam esses da grande hierarquia, fraternidade branca, todos esses mestres, os mestres ascendidos, porque eles já entenderam, já fluem nesse propósito. Né? E eu falo com algumas exceções, porque pode ter mestre encarnado que chega nesse nível de iluminação, não todos os iluminados aqui, mas já conseguem ter a ideia de tão grandioso que é isso, já conseguem ter a ideia do que é essa vontade. E eles já conhecem, e não só conhecem como servem, ou seja, continuam nesse caminho. Aí fala, do centro, a que chamamos raça dos homens. O que é raça dos homens? Os humanos? Hã? Os humanos? A humanidade. É só isso, é a humanidade. Então, do centro, que chamamos a raça dos homens, que seja a humanidade em si. Que se realize o plano de amor e luz. Esse plano, que pede que realize esse plano de amor e luz, é o que o absoluto, né, tem reservado para nós. Então ele firma isso, que desde esse centro se estabeleça esse amor e essa luz na humanidade, né? E fecha a porta onde se encontra o mal. E aqui, o que vocês entendem por essa frase? O amor e a luz fecha a porta. Oi? O amor e a luz, eles vão fechar a porta onde se encontra o mal. E que é esse mal? Maia. Maia. Muito bem. Os leixas. Ah? Os leixas. E mal, na verdade, aqui é um anagrama de Maia, né? E quando a gente fala Maia, quem não sabe o que é Maia, explica o que é Maia para quem não sabe o que é Maia. A Maia é praticamente o que a gente vive hoje, que é o terreno mundano, aquilo que a gente corre atrás todo dia e no final é só uma enganação, né? Ilusão. A melhor tradução de Maia é a ilusão. Então, só que daí, olha só que loucura. Se a gente pensa que fecha a porta onde se encontra o mal, a gente pensa nossa Maia, né? Então, Maia, que é essa ilusão, então seria essa ilusão do materialismo. Que entra várias coisinhas aqui, como por exemplo, os prazeres da vida. Isso não significa que a gente não se deva dar prazer, não é isso. Mas o problema é quando tem excesso ou desequilíbrio, que chega a ser mais importante do que a nossa vida. Então, um sexo mal feito no sentido onde não há amor ou por um caminho que não é bacana, alimentação, materialismo, egoísmo, tudo isso é mal. Né? Então a gente pensa que é Maia, e Maia a gente entende por essa ilusão. Você fala, bacana, é fácil fechar essa porta onde, né, se encontra o mal. Né? Tá tudo bem, tudo não. Mas dentro desse mal aqui também está contido a crueldade, né? Que é um outro mal que porque a gente às vezes pensa, se é Maia, então não é aquele mal que eu tenho medo do filme de terror. Né? Mas na verdade o mal é muito amplo também, né? Então tanto o
aspecto negativo, o aspecto da crueldade, né, dessa parte mais densa do ser humano, e Maia também, porque Maia às vezes a gente nem considera tão denso, porque às vezes a gente dá umas escorregadas no Maia, né? Então como a gente está ali, tudo bem, a gente entende mais ou menos, mas crueldade também está aqui, e o aspecto de energia negativa, né? Ele está pedindo proteção aí, seria? Para fechar a porta? Isso, foi bom que você falou, não é proteção. Qual é o sentido aqui? Fecha a porta onde se encontra o mal. Você está vendo que ele não falou que destrua o mal, que acabe com o mal? Falou fecha a porta. Fecha a porta da onde? Que porta? E com o mal dentro? Não, a gente fecha, não deixa o mal entrar. Não é isso, não. E fecha a porta onde se encontra o mal. Prendeu o mal ali dentro. Precisa prestar atenção no que está lendo. Ó. E fecha a porta onde se encontra o mal. Deixa ele pra fora e sai. Isso aí. Não, não tá aberto porque vem desse mundano do. Não, mas é que ela tá falando se tá lá o mal já mesmo. A gente tá se fechando. Não, mas o mundano tá mal, certo? Se eu tô dando moral pro mal. Mas eu entendi a sequência aqui. Você vai ter a luz, você vai ter o amor, você vai ter o propósito de Deus aliado às suas pequenas vontades. Com tudo isso dentro, você fecha a porta daquilo da Maia, né? Então você tá... Espírito Santo tá dentro de você, digamos assim, né? Tá, daí se você fechou essa porta, vocês estão entendendo como vocês a fecham verdade, aqui e o Maia isso. ficou pra fora. Não, a gente também. Eu entendi diferente. Como é que a tá? gente fica meio blindado porque tem mundano, assim. Não, mas é mesmo que ela falou, fecha aqui e o Maia fica pra fora, então ficaria blindado. Na verdade, não é esse o sentido. Né? Aqui, e fecha a porta onde se encontra o mal, é como se a gente isolasse o mal numa sala, digamos assim, num local. Então, a gente enclausurou esse mal. Né? E aí, eu falei, Rari, vou fazer o que com esse mal? O que é isso? Né? O que vocês acham? Por que isso? É como se existisse um mal dentro da gente Quase. E aí, Você não deixa se contaminar pelo mal? Não, porque na verdade a gente está meio contaminado, a gente já está. Ninguém está puro, né? Não, mas não é puro, mas você não vai ficar, você sabe que é ruim, você vai ficar insistindo que é ruim. Não é esse o raciocínio. Não vai destruir, vai só fechar, mas ele não vai ser destruído, porque é algo que faz parte. Então a gente tem que libertar esse mal. do, tipo assim, não falo assim, que tudo existe o bem e o mal. Tá, então, para existir o bem, ele não vai ser destruído, a gente só tem que aprender a viver em equilíbrio para que aquilo não me atinja, mas não que eu vá destruí-lo. Seria mais ou menos isso. Questão de Então, porque então, seria isso. Fecha a porta, ele vai ficar ali, ele vai existir, ele faz parte. Não vou dizer que é uma criação de Deus, mas existe no universo o mal e o bem. Então, eu não vou destruí-lo, ele só não vai ter mais domínio sobre mim e sobre as minhas ações. Não sei. Seria o lado luz ou o lado sombra que nós temos? Poderia ser, sim, exatamente, do lado luz e sombra. Então, mas aí pegando isso, a gente tem os dois dentro. Não Isso. concordo plenamente. Isso. Cresce aqui no alimento. Isso. Então, isso daí traria onde eu vou alimentar, o mal não vai deixar de existir. Mas o que eu estou alimentando? Estou alimentando o que é bom, o que é ruim. Essa frase é meio pronta, aqui está mais profunda. Seria de escolha. A gente acabou de deduzir do parágrafo. Seria o ego, assim? Oi, não escutei. Seria o ego? O ego faz parte desse mal também, e essa é a nossa sombra, então mandou fechar lá, né? O que a gente deduziu da parte de cima? Qual que é o caminho, por que a humanidade está aqui? Para que é? Evolução. Evolução. Qual é o sentido então de fechar o mal? Tirar o freio da evolução. De fechar o mal, permitir que a evolução aconteça sem que ele interfira. Não. Mas o mal, ele fica lá, no cantinho. Se você quiser ir, você vai. Mas se não, Porque ali também eu eu lembrei, Alimenta, sabe o que eu cresce, lembrei? Não sei depois se tem sentido.
filme do Rei Leão, que tem onde eles vivem, e onde eles falam assim, que não é para ir lá no mal. Né? Não quer dizer, o mal está lá, mas esse som não vai lá. Não sei. Não, eu achei interessante, e olha que quase foi unânime aqui isso, né? Mas é um pouco mais profundo que isso. A ideia de fechar o mal e não destruí-lo é porque o mal vai ser transmutado. Então, o nosso processo evolutivo, como é que se o mal, né, em teoria, todo mundo admitiu que a gente tem luz e sombra. Como você quer evoluir com a sua sombra? O objetivo é transmutar essa sombra em luz. Mas É transmutar, ele não isolar. Esse fechar para poder ter um controle e entender onde ele está, e aí transmutar. Como vai se dar essa transmutação? Através de quê? evolução. Como se dá a evolução? Vivendo aquilo e aprendendo com aquilo. E não exercendo aquilo. E de forma prática. Um passando para o outro, Um ensinando o outro, mas assim, de uma forma prática, tem um caminho já feito, né, escrito já por um grande mestre, o Ashtanga Yoga de Patanjali. É a melhor transmutação que pode haver do ser humano. Então, daí você vai ter isso mais pra frente no curso de formação, as meninas já tiveram no outro curso também. Aqui, essa transformação desse mal não tem como ocorrer se não há um trabalho interno. Então, é o trabalho de autoconhecimento no caminho evolutivo. E quando a gente fala, por exemplo, a Ashtanga Yoga de Patanjali, é um trabalho que vai desde o corpo físico para que a gente chegue aonde? Qual é o último passo? Samadhi. O que é o Samadhi? A iluminação. Então, o que a gente fez com o nosso mal? Transmutou em luz. Tá vendo como que a gente não elimina, né? Ali, quando a gente tem essa ideia de apartar o mal, é porque a gente não está dando conta dele. Mas a ideia da evolução é transmutar, não acabar. Vou dar um exemplo meio bobinho, mas não sei. Eu aqui tenho o bom e o ruim. Seria essa parte da ordem. Eu vou transmutar esse o meu ruim, ele não pode ser bom, ele tem que ser ótimo, então. Por quê? Ele tem que ser melhor para a iluminação, acredito, tem que ser melhor do que eu ainda me encontro. Mas peraí, é óbvio, mas acontece que você não vai pular. Se você está no bom e aqui está no ruim, você não vai conseguir pular o ruim do ótimo e saltar esse bom. E não é assim. Você é os dois. Tá, vou equilibrar então. Com o seu trabalho, Sim. isso aqui vai transmutar, chega no equilíbrio e flui. Aqui tá ali para depois. Então, esquematicamente é isso. Então, aquilo ali, então a gente. E por que usa essa simbologia? Isso aqui é tudo muito simbólico. Porque a gente tem que reconhecer. Enquanto você não reconhecer que tem o mal, parece mal, mas a gente tem que reconhecer as nossas, né? Por isso que está lá na oração da evolução, a gente reconhece todos os nossos pontinhos, né? Quando a gente reconhece, fecha a porta onde se encontra o mal. Está reconhecido. A partir dali começa o trabalho. Então a gente vai fazer um trabalho de transmutação. É só aí que se dá a nossa evolução. Então, mas a luz e sombra, assim, não é que a sombra deixa de existir. Com a transmutação vai deixar. Não, então, Vai deixar. Eu tenho a consciência e eu não vou ficar alimentando aquilo que é ruim. Se você transmutar o mal, desaparece. Ela deixa de existir. Isso é considerado iluminado. Exato. Então quem se ilumina não tem mais sombra. Absolutamente não tem. Aí encerra os seus ciclos de vidas e mortes, não é? Sim.
assim, encerra o ciclo obrigatório. Né? Você está pensando lá na frente, pensando aqui. Aqui mesmo, é possível para essa vida mesmo. Você vai de lanterninha ainda. Daqui a pouco você manda uma mensagem, você já, não tá mais aqui no universo. O bacana é que é possível nessa vida, não é uma coisa hipotética, né? É só pro hormônio da massa, né? Então, é uma coisa assim. Mas agora, daí depois só para arrematar, que a luz, o amor e o poder reestabeleçam um plano sobre a Terra. O plano é esse caminho evolutivo, né? Então, é esse propósito, esse grande propósito que Deus tem para nós. Estamos falando que é a luz, o amor e o poder. Poder aqui, vocês entendem o que é o poder? É a vontade de Deus, né? Porque é esse propósito. Poder no sentido não de eu tenho poder, mas eu tenho essa força de vontade, né? Então, eu posso fazer nesse sentido, desse poder de força de vontade. Rari, daí, como você falou que a luz seria o chakra relacionado com o topo, o amor, o coração, esse poder também estaria relacionado com o plexo solar? Não. Aqui, ó, da intuição. Essa vontade vem pelo lado de cá, que é a intuição. Né? Então, essa luz que chega por aqui, quando entra aqui, essa vontade a gente conecta através da intuição. A gente não tem como irmanar nessa vontade de Deus, nessa sensação que não seja através da meditação, dessa parte intuitiva que desperta por aqui. Então aí é com esses olhos, seria com essa terceira visão que você consegue entender isso. Bom, então, viram quando me falaram, é fácil entender? Não é tão fácil a grande invocação, né? Embora esteja em português, né, a gente tem, são todas palavras conhecidas, mas ela é mais complicada. Realmente, você fácil entender, não é fácil praticar, né? Mas por isso nós estamos aqui, então, para por ler isso eu tô falando, ali já tem umas, né? E agora, um caminho aí, né? Então, ó, quanta coisa já dentro da nossa meditação que a gente já foi falando, que a gente já foi entendendo, né? Cada partezinha. Então, eu espero que cada vez faça mais sentido para vocês na hora de repetir do que repetir. Tarará, tarará, tarará. Vai repetindo e vai incorporando isso, fazendo sentido isso. A meditação se torna uma outra coisa, né? Quando a gente faz esses mantras antes, essas invocações antes, tem uma outra dimensão, porque a gente consegue, aquilo ajuda muito mais na concentração. E por isso que isso aqui é colocado antes do silêncio, para que a gente, estando com essa conexão, né? O silêncio é profundo, porque a intenção é nos levar mais próximo possível desses pontos aqui, durante o silêncio. Então ele vem justo antes do silêncio, para que a gente conecte com isso e possa nos aproximar cada vez mais dessa transmutação. Tá bom, fofuras? Alguma dúvida? Fale, amor. O mestre, ele como que foi para ele conseguir essa oração? Teve algum tipo de... O Jalku, ele é um mestre da Grande Fraternidade Branca. Ele, na verdade, quem escreveu a oração foi a Alice Bailey. Ele ditou para ela. Ele já estava desencarnado faz tempo. Por isso que ele é conhecido como tibetano, porque é da última encarnação dele. Né? E dessa última encarnação, na época, quando foi fundada a Sociedade Teosófica, que era a Madame Blavatsky, ele foi o tutor da Madame Blavatsky em plano espiritual, ela encarnada, ele desencarnado, depois foi a Alice Bailey, e aí as pessoas que frequentavam, e quando ele estava dando as instruções para cada uma das duas, conseguiam ver os que eram videntes, né? Os médiuns videntes, quando viam, ele estava vestido com as roupas tibetanas, porque em geral quando você desencarna, você permanece com as suas últimas impressões da última vida, o seu campo vibracional fica vibrando naquela lá. Então quem era vidente via ele como mestre tibetano. Então quando perguntaram para ele, assim, a quem se vou referir, de quem é essa oração, ele falou assim, ao que mestre, ele falou assim, eu não sou nenhum mestre, não quero que o meu nome de mestre fique por cima disso. Então pode falar que é do tibetano. Então era o tibetano. E aí depois, com o tempo que a gente foi saber o nome dele, que era o Jalku, mas ele sempre não quis ter esse protagonismo. Né? Era só porque ele falou, não importa de quem é, o que importa é o conteúdo. Né? E tanto que essa é a única materialização dele, que eu acho que é uma pintura mediúnica isso daqui,
que foi feita na época por uma vidente que podia ver essa Não usando materialização. turbante, não. Não, isso daí é o costume. Tá bom? Não. Porque no retiro eu vi, né? Olha só falta. É Assim, quem usa turbante é o costume. O Mória também usa turbante. Vão os três juntos aí. E é isso também. Tá bom? Então, mais alguma? Não tem necessidade de rezar falar em sânscrito, em hebraico, isso aqui. Essa oração ela foi feita em inglês. Na verdade, o original está em inglês. Quando ele ditou para a Madame Blavatsky, foi em inglês. Essa aqui não foi em sânscrito. Né? Com relação a isso que a Simone perguntou, muitos mestres dizem que é melhor se repetir a oração no seu idioma original. Né? E esse original pode ser o inglês, pode ser o que for. Mas, imagina a gente aqui fazendo essa oração em inglês. Na verdade, antes eu fazia ela em inglês. Mas não, eu acho que não tem muito sentido, de verdade. Né? Quando, pode, a menos que seja o sânscrito, já pela sua configuração linguística, sonora e energética, ela tenha esse poder, essa característica, ou uma coisa. Mas entre recitar em inglês e no nosso idioma, eu prefiro que seja em português, porque a gente consegue sentir muito melhor. Eu acho que não... E mesmo em português, sim, a educação é forte, Tá bom, então, mais alguma coisinha? Não? Então... Na verdade, eu queria, da aula passada, também no domingo, a oração da evolução, ela é a autoria de quem? Minha não, a sua. É canalizada. Que legal. Parabéns. Obrigada. Mas ela não é minha, chegou através de mim, mas ela é canalizada. Eu só não pus aqui, que eu preferi não pôr, mas ela é canalizada. Tá bom, então, fofuras? Então, vamos lá, então. Vamos nos colocar em postura.